Hoje, mais do que nunca, vivemos em um mundo conectado, onde culturas, ideias e conceitos de vida se cruzam e se entrelaçam de maneiras jamais vistas antes. Mas há um conceito que nem sempre é compreendido na sua totalidade: a importância da diversificação cultural e o porquê dela ser tão essencial em diversas áreas da nossa vida, desde as nossas relações interpessoais até a nossa segurança financeira. Diversificação não é apenas uma palavra da moda, é um princípio fundamental que nos leva a um entendimento mais profundo sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Pense por um momento, imagine se todos nós fossemos iguais, não apenas na aparência física, mas nas crenças, valores e modos de vida. Será que conseguiríamos realmente evoluir como sociedade? Ou será que estaríamos presos a um ciclo monótono e previsível? A diversidade, ao contrário da igualdade absoluta, promove a troca de experiências, o crescimento pessoal e coletivo, e, em muitos casos, a inovação. Grandes mestres e filósofos ao longo da história, como Confúcio, Montesquieu e o próprio Aristóteles, discutiram sobre a importância das diferentes perspectivas e como elas contribuem para uma sociedade mais rica e avançada. Quando falamos em diversificação cultural, não estamos apenas falando sobre abraçar diferentes culturas, mas sobre entender o valor das diferentes formas de viver e ver o mundo. A diversificação cultural nos ensina sobre tolerância. Quando nos abrimos para entender e aprender com outras culturas, desenvolvemos empatia, conseguimos nos colocar no lugar do outro e enxergar o mundo através de uma lente diferente. Essa troca de experiências gera não só compreensão, mas também um enriquecimento da nossa própria cultura e identidade. E isso vai muito além da cultura em si. Diversificação é um princípio que pode ser aplicado em praticamente qualquer área da vida. Pense, por exemplo, no setor financeiro. Um dos conselhos mais antigos do mundo dos investimentos é: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso porque, quando diversificamos nossas fontes de renda, criamos uma rede de segurança. Se uma das fontes falhar, as outras continuam a nos sustentar. Essa lógica pode ser aplicada em nossas vidas profissionais, nos relacionamentos e até em como conduzimos nossos projetos pessoais. A diversificação traz resiliência. Em vez de sermos frágeis e suscetíveis a um único ponto de falha, nos tornamos mais fortes e adaptáveis, preparados para enfrentar diferentes cenários. Agora, vamos trazer essa discussão para um nível mais profundo, pensando na descentralização. A descentralização, como conceito, está diretamente ligada à diversificação. Quando falamos sobre sistemas centralizados, estamos falando de sistemas que dependem de um único ponto de controle. E o que acontece se esse ponto falhar? O sistema inteiro desmorona. Em contraste, sistemas descentralizados, que abraçam a diversidade e a distribuição de funções e responsabilidades, são mais resistentes a choques externos. Nassim Taleb, um dos grandes pensadores contemporâneos, fala sobre a ideia de antifragilidade. Sistemas antifrágeis não só sobrevivem ao caos e à imprevisibilidade, mas se tornam mais fortes com eles. E a diversificação é uma das chaves para criar esses sistemas que, em vez de quebrarem diante do caos, florescem e crescem. Por outro lado, muitas vezes ouvimos falar sobre a busca pela igualdade, e é importante entendermos que, em alguns contextos, a igualdade pode ser uma faca de dois gumes. Existe uma linha de pensamento que defende que todos deveriam ter salários iguais, independentemente do esforço ou do valor que trazem ao mercado. Embora essa ideia, à primeira vista, possa parecer justa, ela ignora um dos maiores incentivos para a criatividade e o trabalho árduo, a meritocracia. Se todos recebem o mesmo, independentemente do esforço ou das contribuições, o que motiva alguém a se esforçar mais, a ser mais inovador, a criar mais valor? Grandes mentes como Adam Smith, o pai da economia moderna, já discutiram como o incentivo é um fator-chave para o progresso humano. Claro, isso não quer dizer que a igualdade não tenha o seu valor. Em muitos contextos, ela é essencial, como no caso da igualdade perante a lei. Aqui, a padronização é crucial. Todos devem ser tratados de forma igualitária dentro do sistema jurídico, porque é isso que garante a nossa segurança e a nossa confiança nas instituições. Mas precisamos tomar cuidado para não cair na armadilha de acreditar que a igualdade absoluta é sempre o caminho ideal. Em muitos casos, essa busca pela igualdade pode, na verdade, sufocar a diversidade, a inovação e a liberdade de escolha. E é aqui que entramos em um ponto sensível, a questão da obrigatoriedade. A obrigatoriedade, muitas vezes, é imposta em nome da igualdade, mas será que é realmente a melhor abordagem?
Pense em exemplos como o serviço militar obrigatório. A ideia, em teoria, é que todos devem servir, mas isso realmente beneficia a sociedade? Talvez, em vez disso, deveríamos valorizar a ideia de voluntariedade, onde aqueles que realmente desejam servir possam fazê-lo, de forma que tragam consigo uma paixão e um comprometimento genuínos. As pessoas tomam melhores decisões quando têm a liberdade de escolher. E quando falamos de liberdade, falamos de um dos pilares da diversificação. O voluntariado, por sua própria natureza, é um reflexo da diversidade de escolhas. E, quando as pessoas têm a liberdade de escolher, as decisões tendem a ser mais autênticas, levando a um impacto mais positivo em toda a sociedade. O que precisamos entender é que, assim como na natureza, onde os ecossistemas mais diversos tendem a ser os mais resilientes e produtivos, em nossa sociedade também há diversidade que nos torna mais fortes e inovadores. Culturas diferentes trazem novos jeitos de pensar, novas soluções para problemas antigos e, em última análise, promovem um crescimento coletivo. Mas para que essa diversidade floresça, precisamos criar espaço para que as diferenças possam coexistir, e isso só acontece quando não forçamos a padronização em todos os aspectos da vida. É por isso que, ao longo deste vídeo, o espectador será levado a refletir sobre o papel crucial que a diversidade desempenha não só em sua vida pessoal, mas também na sociedade como um todo. Não se trata apenas de abraçar o diferente por ser diferente, mas de reconhecer o valor real que essa diversidade traz para todos nós. Se cada um de nós puder aprender a valorizar as diferenças, seja na cultura, nas ideias ou até mesmo nas nossas estratégias financeiras, estaremos construindo uma sociedade mais forte, mais resiliente e mais adaptável aos desafios que certamente virão. E aqui vem uma pergunta importante para você, que está assistindo. Você consegue enxergar onde, na sua vida, a diversificação pode fazer uma diferença? Seja nas suas escolhas profissionais, nas suas amizades ou até na forma como você vê o mundo, há sempre espaço para mais diversidade. Se este vídeo fez você pensar de uma forma diferente sobre isso, compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre esses temas. A continuação deste tema nos leva a explorar ainda mais profundamente como a diversificação impacta nossas vidas em níveis que talvez nem sempre percebemos de imediato. A verdade é que, assim como em um ecossistema natural, a diversidade é o que sustenta a vida, promove o equilíbrio e estimula o crescimento. Sem diversidade, corremos o risco de criar um ambiente monótono, vulnerável e incapaz de se adaptar a mudanças. A história está repleta de exemplos de civilizações que floresceram graças à sua capacidade de abraçar a diversidade e de outras que estagnaram justamente por tentarem impor um padrão único. Pensemos, por exemplo, no Império Romano, que, em seu auge, abarcava uma vasta gama de culturas, religiões e tradições de várias partes do mundo. Foi essa diversidade que deu ao Império a sua riqueza cultural e permitiu que ele durasse por séculos. Quando Roma começou a impor uma única maneira de pensar e agir, sem espaço para a diversidade cultural, ela começou a enfraquecer e, eventualmente, caiu. A lição que podemos tirar disso é clara: a diversidade cultural e de ideias é o que mantém uma sociedade viva e vibrante. E o mesmo se aplica à nossa vida cotidiana. Diversificar nossas experiências, nossas fontes de conhecimento e até mesmo nossas relações nos torna mais versáteis e adaptáveis. Um dos grandes riscos que enfrentamos em um mundo globalizado e digital é a tendência ao isolamento em bolhas de pensamento, onde apenas ouvimos e interagimos com pessoas que pensam como nós. Isso pode criar uma falsa sensação de conforto, mas, na verdade, nos deixa vulneráveis a choques quando somos confrontados com o novo ou diferente. Essa falta de diversidade intelectual nos priva de crescimento. Filósofos como John Stuart Mill já alertavam para o perigo de homogeneidade de pensamento. Mill defendia que a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões eram essenciais para o progresso da sociedade. Agora, trazendo isso para um contexto ainda mais prático, vejamos como a diversificação se aplica à economia. Grandes investidores, como Warren Buffett e Ray Dalio, sempre ressaltaram a importância da diversificação de portfólios. E por que isso é importante? Porque, em um mercado volátil e incerto, depender de uma única fonte de renda ou de um único tipo de investimento é extremamente arriscado. A diversificação protege contra perdas severas e cria uma base mais sólida para o crescimento ao longo do tempo. De forma semelhante, na vida pessoal e profissional, quando ampliamos nossas habilidades, conhecimentos e fontes de renda, estamos nos preparando para lidar com os altos e baixos inevitáveis da vida. Mas, assim como tudo, a diversificação precisa ser aplicada de maneira estratégica.
Não estamos falando de diversificar por diversificar, mas de fazer isso de forma que crie resiliência e crescimento. E aqui é importante voltarmos à ideia de que diversificação não significa ausência de estrutura ou de padrões. De fato, como mencionamos anteriormente, há momentos em que a padronização e a igualdade são fundamentais para a ordem e o progresso. Nos processos industriais, por exemplo, a padronização garante eficiência, qualidade e segurança. Sem processos padronizados, seria impossível escalar a produção e garantir que produtos cheguem ao consumidor com o mesmo nível de qualidade. Nesse sentido, a igualdade, aplicada de maneira correta, é o que sustenta a base da operação. No entanto, a padronização excessiva, especialmente quando imposta de maneira generalizada em áreas onde a diversidade deveria florescer, pode ser um problema. O grande risco aqui é a perda de autonomia e inovação. Quando forçamos padrões rígidos em todos os setores, começamos a sufocar a criatividade e a individualidade. E isso pode ser prejudicial não só para indivíduos, mas para toda a sociedade. A inovação, que é um dos motores mais poderosos do progresso humano, surge justamente da quebra de padrões, da capacidade de pensar fora da caixa e da exploração de novas ideias. Voltando à questão da igualdade, precisamos reconhecer que, em um mundo ideal, deveríamos lutar por igualdade de oportunidades, e não necessariamente por igualdade de resultados. O problema surge quando tentamos forçar resultados iguais para todos, sem levar em consideração as diferentes contribuições, capacidades e esforços individuais. Isso, como mencionamos anteriormente, pode minar os incentivos para que as pessoas trabalhem duro, sejam criativas ou inovem em suas respectivas áreas. George Orwell, em sua obra A Revolução dos Bichos, faz uma crítica poderosa a esse tipo de pensamento, mostrando como o desejo pela igualdade forçada pode, na verdade, resultar em um sistema opressor e injusto. No entanto, há um aspecto em que a igualdade é fundamental e deve ser defendida com vigor: a igualdade perante a lei. Sem isso, não podemos falar em uma sociedade justa. Quando falamos de igualdade de direitos, estamos falando da base para qualquer democracia saudável. Todos devem ser tratados de maneira igualitária em um tribunal, independentemente de sua classe social, raça, gênero ou origem. É essa igualdade que sustenta a justiça e a confiança nas instituições públicas. Sem ela, criamos um sistema onde os privilégios substituem os méritos e onde a desigualdade se perpetua de maneira perversa. Mas, como já discutimos, fora desse contexto específico da igualdade jurídica, a diversidade é a chave para a prosperidade e a inovação. É por isso que, em vez de impor padrões rígidos ou buscar a igualdade em todas as áreas, devemos cultivar e incentivar a diversidade. Cada indivíduo tem um conjunto único de habilidades, conhecimentos e experiências. Quando valorizamos essas diferenças e permitimos que as pessoas contribuam com suas próprias perspectivas, criamos um ambiente mais colaborativo e criativo. Vamos pegar um exemplo simples e cotidiano: pense em uma equipe de trabalho. Se todos na equipe pensarem da mesma maneira, enxergarem os problemas da mesma forma e abordarem os desafios com a mesma mentalidade, a chance de surgir uma solução inovadora é pequena. No entanto, se a equipe for composta por pessoas de diferentes formações, com diferentes experiências e formas de pensar, a diversidade de ideias e perspectivas pode levar a soluções mais eficazes e criativas. Empresas como a Google e a Apple sabem disso e investem pesado na diversidade de suas equipes, entendendo que é essa multiplicidade de perspectivas que gera inovação e vantagem competitiva. E, voltando à questão da obrigatoriedade, é interessante notarmos como ela pode estar em conflito com o conceito de diversidade. Qualquer coisa que é obrigatória por natureza tende a impor um padrão único, eliminando a possibilidade de escolha e, consequentemente, de diversidade. A obrigatoriedade ignora as diferenças individuais e trata todos de maneira uniforme, o que nem sempre é a melhor abordagem. A voluntariedade, por outro lado, permite que as pessoas façam escolhas baseadas em seus interesses, valores e habilidades. Um sistema voluntário, portanto, promove a diversidade, pois permite que aqueles que realmente querem participar o façam de maneira engajada e comprometida. Ao longo deste vídeo, esperamos ter levado você a refletir sobre a importância de abraçar a diversidade em todos os aspectos da vida. A diversidade é o que nos torna fortes, resilientes e inovadores. Seja na cultura, no trabalho ou nas finanças, a diversificação é um princípio fundamental para a nossa segurança e crescimento.
Ao mesmo tempo, devemos ser cautelosos com a ideia de igualdade absoluta, entendendo que, enquanto ela tem um papel crucial em certos contextos, como na lei e nos processos padronizados, em outros ela pode sufocar o crescimento e a inovação. A mensagem principal que fica é esta: ao abraçar a diversidade e respeitar as diferenças, não só nos tornamos indivíduos mais completos, como também contribuímos para a criação de uma sociedade mais equilibrada e próspera. A escolha é nossa, e ao escolhermos diversificar, escolhemos a evolução. Então, se este vídeo fez você refletir de alguma maneira, compartilhe com mais alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. Vamos juntos construir um mundo onde as diferenças são celebradas e onde a diversidade nos leva a um futuro melhor.